Eu falo 7 idiomas. Foi essa frase de uma menina de 12 anos que deixou um milionário arrogante de 2,8 bilhões de reais completamente chocado. Quando ele tentou humilhá-la, ela o enfrentou com uma coragem impressionante e mudou para sempre a vida desse homem. Ele acabou doando metade da fortuna, depois de perceber que media o sucesso pelas métricas erradas. E você? De onde está assistindo este vídeo? Será que as métricas que você usa na vida são as que realmente importam? Se inscreva agora, deixa seu like e ativa o sininho para mais histórias transformadoras como essa. Carlos Oliveira ajustou a gravata de seda italiana enquanto observava o horizonte do Rio de Janeiro através das janelas do seu escritório no 27º andar. O sol nascente refletia nos vidros espelhados dos edifícios vizinhos, criando um espetáculo de luzes que apenas os privilegiados como ele podiam apreciar àquela altura. Seu império empresarial valia 2,8 bilhões, construído com determinação implacável e, como ele mesmo admitia apenas em seus momentos mais sinceros, uma completa ausência de escrúpulos quando necessário. Os dedos com manicure impecável acariciaram distraidamente o Rolex de 150 mil reais em seu pulso. Era quinta-feira, dia de reunião com os diretores. E, mais importante, dia de afirmar sua superioridade. Carlos sorriu para seu reflexo no vidro. Aos 48 anos, mantinha-se em forma, com os cabelos grisalhos estrategicamente aparados para transmitir experiência sem sugerir velhice. A imagem de sucesso era sua religião. A noite anterior havia sido típica de sua rotina, um jantar no restaurante mais exclusivo da cidade, onde gastara mais no vinho do que muitos de seus funcionários ganhavam em um mês. A companhia, outros titãs da indústria, pessoas que, como ele, acreditavam que o valor de um ser humano podia ser calculado pelo saldo bancário. As conversas giravam invariavelmente em torno de aquisições, fusões e, ocasionalmente, comentários depreciativos sobre aqueles que consideravam fracassados. Basicamente, qualquer um que não houvesse conquistado um lugar em sua mesa exclusiva. Senhor Oliveira, os diretores já estão na sala de reuniões. A voz de sua secretária interrompeu seus pensamentos pelo intercomunicador. Diga que vou em 10 minutos, respondeu sem se preocupar em agradecer. Carlos gostava de fazê-los esperar. Era uma pequena demonstração de poder. Enquanto caminhava pelo corredor revestido de mármore negro de Carrara importado, notou algo fora do lugar. Uma mulher de uniforme azul claro limpava o corrimão, acompanhada por uma menina de aproximadamente 12 anos, sentada quieta em um banco, absorta em um livro surrado. O que significa isso? Carlos parou, a voz cortante como lâmina de aço. Desde quando transformamos nosso ambiente corporativo em creche? A mulher virou-se sobressaltada, o rosto instantaneamente pálido. Me desculpe, Sr. Oliveira. Sou Lúcia Santos, da equipe de limpeza. Minha filha Beatriz. A babá cancelou de última hora, e eu não tinha com quem deixá-la. Carlos estreitou os olhos, uma ideia formando-se em sua mente. Há meses guardava um documento antigo que nem mesmo os melhores tradutores haviam conseguido decifrar completamente. Talvez fosse o momento perfeito para alguma diversão. Traga sua filha para meu escritório, imediatamente. Lúcia trocou um olhar apreensivo com a filha, que fechou o livro e se levantou, o rosto sereno, sem demonstrar o medo que Carlos esperava encontrar. Como quiser, senhor, respondeu Lúcia, a mão trêmula ajustando o crachá no uniforme. Naquele momento, nenhum dos três poderia imaginar como aquele encontro casual mudaria para sempre suas vidas. O escritório de Carlos era um monumento ao seu ego. Obras de arte contemporânea de valores exorbitantes adornavam as paredes, escolhidas não pelo seu significado artístico, mas pelo status que conferiam. Um Basquiat pendurado estrategicamente atrás de sua cadeira, garantindo que fosse a primeira coisa que qualquer visitante notasse. Uma escultura de vidro assinada por um artista japonês famoso ocupava o centro de sua mesa de reuniões. Um presente de um empresário saudita após um acordo particularmente lucrativo. Carlos gostava de mencionar casualmente seu valor de 7 dígitos sempre que recebia visitantes impressionáveis. Então, Carlos disse,
reclinando-se em sua cadeira de couro italiano enquanto observava Lúcia e Beatriz paradas desconfortavelmente diante de sua mesa imponente. Você trabalha aqui há quanto tempo, Lúcia? 5 anos, senhor, respondeu ela mantendo os olhos baixos. 5 anos limpando o que os outros sujam, Carlos comentou com um sorriso frio. E qual é seu nível de educação? Deixe-me adivinhar. Ensino médio? Lúcia assentiu, o rubor subindo pelo pescoço. Como imaginei. E esta é sua filha? Ele olhou para Beatriz, que o encarava diretamente, sem intimidação. Aquilo o irritou. Quantos anos você tem, menina? 12 anos, senhor. A voz de Beatriz era firme, articulada, surpreendentemente madura. Carlos puxou uma pasta de couro de sua gaveta. Sabe, estou com algo interessante aqui. Um documento antigo, escrito em múltiplos idiomas. Contratei os melhores tradutores da cidade, doutores em linguística, e nenhum conseguiu decifrá-lo completamente. Ele abriu a pasta e empurrou um documento plastificado sobre a mesa. O papel amarelado continha caracteres em mandarim, árabe, sânscrito e outros sistemas de escrita que Carlos nem mesmo reconhecia. Veja, Lúcia, este é o tipo de desafio que pessoas educadas enfrentam. Infelizmente, com seu nível educacional limitado, você nunca terá acesso a esse mundo. E sua filha provavelmente herdará os mesmos genes medíocres. Lúcia empalideceu, as mãos agarradas à alça da bolsa surrada. Mas antes que pudesse responder, Beatriz deu um passo à frente. Com todo respeito, Sr. Oliveira, a menina falou com uma compostura impressionante. Se o senhor mesmo não consegue ler o documento, isso não o tornaria menos inteligente que os doutores que contratou. Carlos congelou, o sorriso desaparecendo de seu rosto. Como disse, além disso, continuou Beatriz, aproximando-se da mesa para olhar o documento. Pelo que posso ver, esse texto contém elementos de pelo menos 7 idiomas diferentes. Por coincidência, falo exatamente 7 idiomas. O empresário soltou uma gargalhada que ecoou pelas paredes do imenso escritório. Você? Uma criança de 12 anos, filha de uma faxineira? Não me faça rir. Os olhos de Beatriz brilharam com uma determinação que fez Carlos engolir em seco. Posso provar. Um silêncio denso tomou conta do escritório. Carlos observava a menina com uma mistura de irritação e curiosidade. Aquela pequena interrupção em sua rotina de poder estava se tornando mais interessante do que esperava. Muito bem, disse finalmente, recostando-se na cadeira e gesticulando para o documento. Impressione-me. Beatriz pegou o documento cuidadosamente. Seus olhos percorreram a página com uma concentração que seria notável mesmo em um adulto. Carlos notou que ela não demonstrava confusão ou hesitação, apenas análise metódica. Este primeiro parágrafo está em mandarim clássico, disse ela após alguns segundos. A caligrafia é de um estilo usado principalmente durante a dinastia Ming. Carlos ergueu uma sobrancelha. E o que diz? A verdadeira riqueza não é medida pelo ouro que um homem acumula, mas pela luz que ele traz à escuridão de outros, traduziu Beatriz. Lúcia olhava para filha com um misto de orgulho e apreensão. Carlos percebeu o olhar e isso o irritou ainda mais. Qualquer um poderia ter memorizado uma frase, disse ele, descartando a tradução com um gesto. Isso não prova nada. O segundo parágrafo está em árabe clássico, continuou Beatriz imperturbável. Aquele que se acredita superior por suas posses é, na verdade, o mais pobre de todos, pois vendeu sua alma por coisas que o tempo inevitavelmente corroerá. A menina continuou, identificando trechos em italiano antigo, russo, alemão e francês, traduzindo cada um com fluência. A cada tradução, o rosto de Carlos endurecia, a máscara de condescendência, dando lugar a uma expressão cada vez mais perturbada. Como você aprendeu tudo isso? Perguntou ele, finalmente incapaz de esconder o espanto em sua voz. Beatriz levantou os olhos do documento. Na biblioteca municipal, senhor. Há imigrantes e refugiados que oferecem aulas voluntárias lá. Comecei com espanhol aos 7 anos, com dona Mercedes da Venezuela. Depois vieram italiano, francês, alemão e o mandarim, interrompeu Carlos, agora inclinado para a frente, genuinamente curioso. Professor Liu, ele era pesquisador visitante na UFRJ antes da pandemia.
Ficou preso no Brasil quando as fronteiras fecharam e começou a dar aulas gratuitas aos sábados. E quem mais participa dessas aulas? Outras crianças como você? De todas as idades, senhor. Há crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas que reconhecem o valor do conhecimento, mesmo sem ter recursos para pagar por educação formal. Carlos olhou para Lúcia, que observava a cena com lágrimas contidas. Você sabia disso tudo? Sim, senhor, respondeu ela, a voz embargada. Beatriz vai à biblioteca todos os dias depois da escola. Aos finais de semana passa o dia inteiro lá. Um silêncio desconfortável pairou no ar. Carlos sentiu uma sensação estranha no peito, algo que não experimentava há décadas. Vergonha. Há mais no documento, senhor, disse Beatriz. Suavemente. Gostaria que eu continuasse? Carlos assentiu lentamente, sem confiar em sua própria voz. O que começara como uma oportunidade para a humilhação estava se tornando uma lição que nunca esperou receber. A sala de reuniões aguardava Carlos há mais de 20 minutos. Executivos de alto escalão verificavam nervosamente seus relógios, mas ninguém ousava questionar o atraso do CEO. No escritório, o tempo parecia ter parado, enquanto Beatriz continuava com as traduções. Este trecho em sânscrito, ela explicou, fala sobre como o conhecimento é a única riqueza que não pode ser roubada, a única que cresce quando é compartilhada. Carlos observava a menina com uma fascinação relutante. Onde você aprendeu sobre sistemas de escrita antigos? Isso não é algo que se ensine em bibliotecas municipais. Aos domingos frequento a biblioteca da UFRJ, respondeu Beatriz. A princípio, os guardas não queriam me deixar entrar, mas a professora Helena do Departamento de Linguística me viu tentando e ficou impressionada com meu interesse. Ela me deu uma autorização especial. E como você chega lá? A UFRJ fica longe de... Carlos hesitou, percebendo que não fazia ideia de onde Lúcia e Beatriz moravam. Moramos em Bangu, senhor, respondeu Lúcia, preenchendo o silêncio. Beatriz acorda às 5 da manhã aos domingos para pegar 2 ônibus até a universidade. Chega às 7 quando os portões abrem. Carlos sentiu o desconforto crescer. Bangu ficava a quase 2 horas de distância da universidade. Uma menina de 12 anos fazendo essa jornada sozinha, apenas pelo conhecimento. Lúcia mordeu o lábio, claramente desconfortável. Beatriz sempre foi diferente, desde pequena. Diferente como? Carlos perguntou, agora completamente esquecido da reunião. Aos 3 anos já lia fluentemente. Aos 5 devorava livros de ciências. Tentei conseguir bolsas em escolas particulares, mas... Lúcia hesitou. Mas o quê? Eles disseram que suas notas não eram suficientemente boas. Beatriz interveio. Eu me entediava nas aulas, Sr. Oliveira. As perguntas que fazia deixavam os professores desconfortáveis. Era mais fácil me rotular como problemática do que admitir que não sabiam as respostas. Carlos sentiu um nó no estômago. Quantos talentos como Beatriz estavam perdidos por aí, invisíveis para pessoas como ele, que julgavam valor humano pelo preço de um relógio ou pelo sobrenome. O interfone tocou, quebrando o momento. Senhor Oliveira, os diretores estão perguntando se... A reunião será cancelada. Carlos hesitou. Pela primeira vez em anos, a reunião parecia insignificante. Diga-lhes que tive um compromisso urgente. Remarque para amanhã. Ele desligou o interfone e voltou sua atenção para Beatriz. Você consegue traduzir o documento inteiro? Sim, senhor, mas vai levar algum tempo. Temos tempo, respondeu Carlos, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade em sua voz. A secretária apareceu na porta confusa. Senhor, o que devo dizer aos diretores? Carlos olhou para Lúcia, depois para Beatriz. Uma ideia estava se formando em sua mente. Uma ideia que 24 horas antes teria considerado absurda. Diga-lhes que estou em uma reunião com nossas novas consultoras de desenvolvimento humano. A secretária assentiu mesmo claramente perplexa e retirou-se. Consultoras? Lúcia perguntou confusa. Precisamos de mais café, Carlos disse, ignorando a pergunta. E talvez alguns sanduíches. Isto vai demorar mais do que eu pensava. O sol começava a se pôr quando Beatriz finalizou a tradução do documento. As cores alaranjadas do entardecer carioca banhavam o escritório, projetando sombras alongadas pelas paredes.
3 xícaras de café vazias e pratos com restos de sanduíches testemunhavam silenciosamente as horas passadas. A última parte está em uma forma de latim medieval, explicou Beatriz, sua voz ligeiramente rouca após horas falando. E assim, o verdadeiro poder não vem da capacidade de submeter outros, mas de elevá-los. Pois aquele que constrói escadas para os céus jamais será esquecido por aqueles que as subiram. Carlos permaneceu em silêncio, contemplando a janela. A cidade se acendia aos poucos lá embaixo, um tapete de luzes que sempre o fizera sentir-se acima do mundo, literalmente. Agora, pela primeira vez, sentia o peso de cada andar que o separava do chão, da realidade que nunca se dera ao trabalho de conhecer. De onde veio este documento? Lúcia perguntou timidamente, quebrando o silêncio. Carlos virou-se como se despertando de um transe. Pertencia ao meu avô. Ele era diferente do resto da família. Um idealista, diziam. Ele fez uma pausa. Ele construiu a empresa do zero, mas nunca se importou muito com dinheiro. Morreu deixando instruções para que este documento me fosse entregue quando eu completasse 30 anos. E o senhor o recebeu? Perguntou Beatriz. Sim, Carlos respondeu, um sorriso amargo nos lábios. Na época, achei que era algum tipo de teste. Contratei tradutores, especialistas. Ninguém conseguiu decifrar completamente. Eventualmente, guardei-o e esqueci. Seu avô falava todos esses idiomas? Perguntou Beatriz, claramente fascinada. Ele viajou o mundo inteiro antes de estabelecer a empresa, respondeu Carlos, surpreso consigo mesmo por compartilhar essas memórias familiares. Era autodidata como você. Começou como marinheiro aos 16 anos, conheceu todos os continentes. Meu pai sempre disse que ele valorizava mais as histórias que colecionava do que o império que construiu. Ele parece ter sido um homem sábio, comentou Lúcia suavemente. Era. E eu... Carlos hesitou. Eu nunca realmente ouvi o que ele tentava me ensinar. Por que decidiu mostrar o documento hoje? A pergunta de Beatriz era direta, desprovida da cautela que adultos normalmente demonstrariam. Carlos hesitou, a verdade pesando em sua língua como chumbo. Como explicar que planejava usar o documento para humilhar uma funcionária e sua filha? Como admitir a crueldade casual que praticava diariamente? Ele começou, mas as palavras escapavam. Pela primeira vez em décadas, Carlos Oliveira estava sem resposta. Beatriz o observava com olhos que pareciam enxergar além de sua fachada cuidadosamente construída. O documento fala sobre a verdadeira riqueza, Sr. Oliveira, sobre como poder e status são ilusões que nos distraem do que realmente importa. E o que realmente importa, na sua opinião? Perguntou Carlos, genuinamente curioso. Conexões, aprendizado, crescer e ajudar outros a crescerem, respondeu ela sem hesitação. Minha mãe trabalha em 3 empregos para nos sustentar, mas ainda encontra tempo para me levar à biblioteca. O professor Liu poderia cobrar fortunas por aulas particulares, mas ensina de graça porque acredita que conhecimento deve ser compartilhado. 3 empregos? Carlos olhou para Lúcia perplexo. Lúcia assentiu, desviando o olhar. Aqui pela manhã, numa escola à tarde, limpando as salas depois das aulas. E alguns dias faço faxina em casas de família aos finais de semana. Como você consegue, com sua filha, a casa... Não tenho escolha, Sr. Oliveira, respondeu Lúcia, com dignidade surpreendente. Sou mãe solo desde que Beatriz tinha 3 anos. Seu pai decidiu que não estava preparado para uma família. Carlos olhou para Lúcia, que observava a filha com evidente orgulho. Sua filha é... Ele hesitou, procurando a palavra certa. Extraordinária. Eu sei, respondeu Lúcia, a voz firme pela primeira vez naquele dia. Só precisava que alguém mais visse isso também. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Carlos, uma parede invisível que havia construído ao longo de décadas de isolamento em sua torre de marfim. E através da fissura, uma luz perturbadora começou a penetrar. A manhã seguinte amanheceu, com um céu de um azul cristalino sobre o Rio de Janeiro. Carlos não havia dormido. Após horas revirando-se na cama king size de seu apartamento na Vieira Solto, levantou-se antes do amanhecer e dirigiu até o escritório. Algo que não fazia há anos.
Durante a noite havia revivido mentalmente cada momento do encontro com Beatriz e Lúcia. Cada palavra do documento traduzido ecoava em sua mente, como se seu avô estivesse falando diretamente com ele, através do tempo. O pior era perceber como suas ações iniciais, a intenção de humilhar mãe e filha, refletiam exatamente o oposto dos valores expressos no documento. Era como se seu avô houvesse previsto sua transformação em exatamente o tipo de homem que ele mais desprezava. A empresa ainda estava deserta quando chegou. Apenas os seguranças e a equipe de limpeza povoavam os corredores reluzentes. Carlos caminhou lentamente, observando os rostos que normalmente ignorava, pessoas que, percebeu com desconforto, trabalhavam ali há anos sem que ele jamais tivesse realmente notado. Senhor Oliveira, a voz surpresa de uma das faxineiras o arrancou de seus pensamentos. Algum problema? Nunca o vimos aqui tão cedo. Não há problema, respondeu. Ele, então, surpreendendo até a si mesmo, acrescentou. Como vai, dona? Marlene, ela completou visivelmente desconcertada. Trabalho aqui há 12 anos. 12 anos. Carlos sentiu um nó na garganta. Obrigado pelo seu trabalho, dona Marlene. A mulher o encarou como se ele tivesse subitamente crescido uma segunda cabeça. Carlos continuou seu caminho, a sensação de desconforto crescendo a cada passo. Ao chegar a seu andar, notou Lúcia limpando o corrimão, o mesmo local onde a encontrara no dia anterior. Bom dia, Lúcia, cumprimentou parando ao seu lado. Ela quase derrubou o produto de limpeza. Bom dia, senhor Oliveira. Beatriz não veio hoje? Não, senhor. Ela está na escola. Carlos assentiu, percebendo o quão ridícula era sua pergunta. É claro que a menina estaria na escola numa sexta-feira. Gostaria de conversar com você em meu escritório, quando terminar aqui. O rosto de Lúcia empalideceu. Fiz algo errado, senhor? Não, respondeu ele rapidamente. Pelo contrário. Meia hora depois, Lúcia batia hesitantemente na porta do escritório de Carlos. Ela havia trocado o uniforme por suas roupas normais, uma calça jeans simples e uma blusa azul desbotada. Entre, por favor. Carlos indicou a cadeira à sua frente. Sente-se. Lúcia obedeceu, visivelmente tensa. Passei a noite pensando sobre ontem. Começou Carlos, escolhendo cuidadosamente as palavras. Sobre Beatriz, sobre você, sobre mim. Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos. Quero oferecer a você um novo cargo na empresa. Um novo cargo? Lúcia repetiu confusa. Sim, como diretora de desenvolvimento humano. Lúcia arregalou os olhos. Mas eu não tenho qualificações para isso. Nem experiência, nem formação. Você criou Beatriz. Carlos a interrompeu. Isso é toda a qualificação que preciso ver. Não entendo. Lúcia, o que você fez com recursos mínimos é extraordinário. Criou sozinha uma criança excepcional, trabalhando em 3 empregos sem apoio. Reconheceu e alimentou o potencial dela quando todos os sistemas, incluindo as escolas particulares que poderiam tê-la ajudado, falharam. Carlos levantou-se e caminhou até a janela. Ontem percebi algo perturbador sobre minha empresa, Lúcia. Construímos um ambiente que valoriza apenas um tipo de inteligência, um tipo de experiência. Perdemos talentos extraordinários porque não sabemos reconhecê-los quando não vêm em embalagens que esperamos. Ele se virou para encará-la. Quero mudar isso. E preciso de alguém que enxergue valor onde outros não conseguem ver. Lúcia o fitava, perplexa. Por que eu? A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Por que você viu o potencial de Beatriz quando ninguém mais viu? Respondeu ele simplesmente. E quero que me ajude a ver o potencial que estou perdendo todos os dias nesta empresa. A notícia espalhou-se pela empresa como fogo em palha seca. A faxineira promovida diretamente a um cargo executivo. Os corredores fervilhavam com rumores. Alguns diziam que Carlos estava tendo um caso com Lúcia. Outros especulavam sobre algum tipo de chantagem. Ninguém considerou a possibilidade de que Carlos Oliveira pudesse estar simplesmente mudando. Você perdeu a cabeça? Perguntou Roberto Vasques, vice-presidente e amigo de longa data, invadindo seu escritório sem anunciar. Promover uma faxineira a diretora? O conselho está em polvorosa. Carlos continuou calmamente revisando documentos. Ela tem nome, Roberto. Lúcia Santos. E sim, tenho certeza do que estou fazendo.
Não, você claramente não tem. Roberto bateu na mesa. Essa mulher não tem qualificações, experiência, formação adequada. Ela tem algo mais valioso, Carlos respondeu, finalmente levantando os olhos. Uma perspectiva que todos nós perdemos há muito tempo. Roberto o encarou como se ele tivesse enlouquecido. Que perspectiva? A de limpar banheiros? Carlos sentiu uma onda de irritação. Essa é exatamente a atitude que estou tentando mudar, Roberto. Essa arrogância que nos faz acreditar que só há um caminho para o conhecimento e a competência. No entanto, a mudança era real e estava apenas começando. Nas semanas seguintes, Carlos implementou uma série de transformações que deixaram o Conselho Administrativo em polvorosa. A primeira foi o programa Talentos Invisíveis, bolsas integrais para filhos de funcionários de baixa renda que demonstrassem potencial acadêmico excepcional. A segunda, ainda mais controversa, foi a reforma completa do processo de contratação, eliminando requisitos de diplomas específicos para muitos cargos. Você está arruinando tudo o que construímos, acusou Ribeiro, o CFO, durante uma reunião particularmente tensa. Essa faxineira agora tem autoridade para aprovar contratações? É insano. Carlos observou os rostos ao redor da mesa. Executivos engravatados que espelhavam exatamente o que ele havia sido até poucas semanas atrás. Homens e mulheres de sucesso, certamente, mas presos em uma bolha de privilégios que limitava drasticamente sua visão de mundo. Lúcia Santos tem mais sabedoria sobre liderança autêntica do que a maioria de nós aqui, respondeu Carlos calmamente. E sim, ela tem autoridade para identificar talentos que nós, com nossa visão limitada, provavelmente ignoraríamos. O que aconteceu com você, Carlos? Perguntou Denise Mendes, diretora jurídica, com genuína preocupação. É algum problema de saúde? Estresse? Você não parece o mesmo. Carlos sorriu. Estou perfeitamente saudável, Denise. Na verdade, nunca me senti melhor. Qual é o seu jogo, Carlos? Perguntou Marina Zettel, diretora de marketing, os olhos estreitados com suspeita. Primeiro essa promoção absurda, depois essas bolsas caras, agora essa reestruturação. Você está preparando a empresa para a venda? É alguma estratégia de marketing? Carlos sorriu. Não há jogo nenhum, Marina. Estou apenas tentando construir a empresa que deveríamos ter sido desde o início. Após a reunião, Carlos encontrou Lúcia esperando em seu escritório. Ao contrário dos executivos, ela havia se adaptado rapidamente ao novo papel. Vestia-se com simplicidade elegante, mantendo-se fiel às suas raízes enquanto navegava habilmente pelo mundo corporativo. Como foi? Perguntou ela, notando a expressão exausta de Carlos. Como esperado. Resistência, suspeitas, acusações veladas. Lúcia assentiu. O círculo social de elite é como uma fortaleza. Eles não gostam quando alguém muda as regras do jogo. Falando nisso, Carlos pegou um envelope. Em sua mesa, Beatriz respondeu à minha proposta. Lúcia sorriu. Sim, ela aceitou ser sua professora de mandarim, com 2 condições. Que seriam... Primeira, as aulas acontecerão na biblioteca municipal, não aqui no escritório ou em sua casa. Carlos ergueu as sobrancelhas. Posso perguntar por quê? Ela disse que você precisa conhecer o mundo fora da sua bolha de privilégios. A franqueza fez Carlos rir. Justo. E a segunda condição? Você terá que fazer a lição de casa. Ela não tolera alunos preguiçosos. Também justo, concordou Carlos. Quando começamos? Amanhã às 14h. E não se atrase. Ela é rigorosa com horários. Quando Lúcia saiu, Carlos permaneceu pensativo, olhando para o horizonte do rio. Seu telefone tocou. Era Fernando, seu amigo de faculdade e companheiro de jantares em restaurantes estrelados. Carlos, onde você tem se metido? Estamos com uma mesa no Cipriani hoje à noite. O de sempre? Carlos hesitou. Não posso, Fernando. Tenho planos. Planos? Você? Em uma sexta-feira? Fernando riu. O que poderia ser mais importante que jantar com nós? Tenho lição de casa para fazer. O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Lição de casa? Você está bem, Carlos? Nunca estive melhor, respondeu ele, desligando o telefone. Era verdade. Pela primeira vez em anos, Carlos Oliveira sentia-se vivo. A Biblioteca Municipal Machado de Assis ficava em um prédio neoclássico no centro do Rio.
uma construção majestosa que Carlos passara milhares de vezes de carro sem jamais entrar. O interior era um contraste dramático com seu escritório minimalista. Estantes antigas de madeira escura subiam até o teto, o cheiro de livros antigos permeava o ar, e a luz natural entrava por enormes janelas, criando padrões luminosos no piso de mármore gasto. Enquanto aguardava Beatriz, Carlos observou o ambiente. Jovens estudantes debruçados sobre livros didáticos, idosos lendo jornais em poltronas gastas, mães com crianças pequenas no setor infantil. A biblioteca pulsava com uma energia tranquila e produtiva que o fascinou. Como nunca havia notado esse universo paralelo funcionando bem ao lado dos ambientes de luxo que frequentava. Carlos sentia-se deslocado entre as pessoas comuns que frequentavam o local, estudantes idosos lendo jornais, trabalhadores aproveitando seus intervalos. Vestido com calça social e camisa cara, mesmo sem gravata, ele atraía olhares curiosos. "Bem-vindo ao meu mundo, Sr. Oliveira." Carlos virou-se para encontrar Beatriz, sorrindo para ele, carregando uma pilha de livros que parecia desproporcional para seu tamanho. "Obrigado por me aceitar como aluno", disse ele, genuinamente grato. "Ainda estou avaliando", respondeu ela com seriedade. "Vamos ver se o senhor tem aptidão para o mandarim. Não é um idioma para qualquer um." A provocação fez Carlos sorrir. "Justo. Por onde começamos?" Beatriz o guiou até uma mesa nos fundos, onde já havia preparado cadernos, lápis e livros de exercícios. Um homem asiático de meia-idade sentava-se perto, concentrado em um livro. "Aquele é o professor Liu", explicou Beatriz. "Ele me ajudou a preparar seu material de estudo." Liu levantou os olhos ao ouvir seu nome, observando Carlos com curiosidade. Ele vestia roupas simples, calça de sarja e camisa xadrez. Mas havia uma dignidade inconfundível em sua postura. Antes que Carlos pudesse responder, ela chamou o homem em mandarim fluente. O professor aproximou-se, avaliando Carlos com olhos perspicazes. "Então este é seu novo aluno, Beatriz?" perguntou Liu em português perfeitamente articulado, estendendo a mão. "Prazer em conhecê-lo, Sr. Oliveira." "O prazer é meu, professor Liu", respondeu Carlos apertando a mão do homem. "Obrigado por permitir que eu me junte às suas aulas." Liu sorriu. "Beatriz me contou sobre seu encontro. Devo admitir que fiquei surpreso quando ela disse que o CEO bilionário queria aprender mandarim na biblioteca pública." "Estou tentando expandir meus horizontes", Carlos respondeu, sentindo-se estranhamente vulnerável. "Um objetivo admirável", concordou Liu. "Beatriz é uma professora excelente, severa, mas justa. Obedeça às instruções dela e você aprenderá rapidamente." As 2 horas seguintes foram uma experiência humilhante e reveladora para Carlos. Acostumado a ser o mais inteligente na sala, agora lutava com os conceitos mais básicos de um novo idioma. Beatriz era, como advertido, uma professora exigente. Corrigia sua pronúncia sem piedade e insistia em repetições até que estivesse satisfeita. "É suficiente por hoje", ela finalmente declarou, após Carlos conseguir se apresentar em mandarim básico. "Sua lição de casa está neste caderno. Espero que esteja pronto na próxima aula." Carlos fechou o caderno, exausto, mas estranhamente satisfeito. "Obrigado, Beatriz. Você é uma excelente professora." Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. "O senhor é um aluno promissor. Com muito trabalho, talvez se torne competente." Carlos riu. "Vindo de você, considero isso um elogio." Enquanto guardavam o material, Carlos observou o ambiente ao redor. Notou uma senhora idosa ajudando uma menina com equações matemáticas, um homem de meia-idade explicando história para adolescentes e vários imigrantes dando aulas de idiomas em mesas espalhadas. "É sempre assim?" perguntou a Beatriz. "Sim. Este é o verdadeiro centro educacional do bairro", respondeu ela. "Aqui, quem sabe ensina. Quem não sabe, aprende. Simples assim." Carlos sentiu um nó na garganta. "E todo mundo se ajuda?" Beatriz o olhou como se a pergunta fosse estranha. "Claro, como mais seria?" Naquele momento, Carlos notou um homem de meia-idade ajudando um adolescente com o que parecia ser um problema de física. O homem usava uniforme de segurança, aparentemente tendo vindo direto do trabalho. "Aquele é o senhor Antônio", explicou Beatriz, notando seu olhar.
Ele é engenheiro mecânico na Venezuela, mas aqui trabalha como segurança em um shopping. Aos sábados, dá aulas de física e matemática avançada. E aquela senhora? Carlos indicou uma mulher idosa cercada por crianças. Dona Carmen. Foi professora universitária de literatura por 40 anos. Agora está aposentada e vem todos os dias ler histórias para as crianças e ajudar adolescentes com redações para o vestibular. Naquele momento, uma ideia começou a se formar na mente de Carlos. Uma ideia muito maior do que qualquer coisa que já havia considerado. Uma transformação não apenas de si mesmo ou de sua empresa, mas algo que poderia impactar a cidade inteira. Beatriz, disse ele lentamente, você acha que existem mais lugares como este no Brasil? Existem bibliotecas, sim, mas não necessariamente com pessoas dispostas a ensinar. Carlos assentiu, pensativo. E se pudéssemos mudar isso? Os meses que se seguiram testemunharam uma transformação que surpreendeu a todos que conheciam Carlos Oliveira. O empresário que antes raramente deixava seu ambiente de luxo, agora passava 3 tardes por semana na biblioteca municipal, estudando mandarim com determinação inabalável. Seu círculo social elitista, incapaz de compreender a mudança, começou gradualmente a se afastar. Você está passando por algum tipo de crise de meia-idade? Perguntou Fernando durante um almoço, após Carlos recusar mais um convite para um final de semana em Angra. Primeiro essa história de promover a faxineira, agora essas suas aulas na biblioteca pública. As pessoas estão comentando, Carlos. Carlos observou seu amigo de 2 décadas, um homem que, como ele próprio até recentemente, media o valor das pessoas pelo tamanho de suas contas bancárias e pelo prestígio de seus sobrenomes. Deixe que comentem, respondeu Carlos tranquilamente. Estou mais interessado no que estou aprendendo do que no que estão dizendo. Aprendendo? O que há para aprender em uma biblioteca pública? Se quer estudar mandarim, contrate os melhores tutores particulares. Traga-os ao seu escritório. Carlos sorriu. Ah, coisas que não podem ser compradas, Fernando. Experiências que o dinheiro não proporciona. Seu amigo o encarou como se falasse uma língua estrangeira. Você está ficando estranho, Carlos. Filosófico demais para o meu gosto. A verdade era que Carlos havia descoberto um mundo inteiro que existia paralelamente ao seu. Um mundo de pessoas comuns com conhecimentos extraordinários, enfrentando obstáculos que ele jamais precisara considerar. Na biblioteca, conheceu Rafael, um engenheiro venezuelano que trabalhava como entregador enquanto dava aulas gratuitas de física. Maria, uma senhora aposentada, que ensinava literatura com mais paixão que qualquer professor universitário que já encontrara. E dezenas de outros educadores invisíveis que transformavam aquele espaço público em uma verdadeira universidade informal. À medida que seu mandarim melhorava, Carlos começou a conversar mais com o professor Liu, descobrindo que o homem tinha doutorado em linguística pela Universidade de Pequim e havia publicado livros sobre sistemas de escrita comparada. No Brasil, trabalhava como tradutor freelancer, ganhando uma fração do que seu conhecimento valia. Por que o senhor não leciona em uma universidade aqui? Perguntou Carlos certa tarde. Liu sorriu com resignação. Tentei, mas meu diploma não foi reconhecido. Precisaria refazer todo o doutorado, o que é impossível financeiramente. Em sua empresa, as mudanças também se aprofundavam. Lúcia, inicialmente vista com desconfiança, provava-se cada dia mais valiosa. Seu programa de identificação de talentos já havia descoberto funcionários com potenciais surpreendentes, uma recepcionista com habilidade extraordinária para análise financeira, um segurança com talento natural para programação, uma copeira que falava 4 idiomas fluentemente. Estamos redescobrindo nossa própria empresa, comentou Lúcia durante uma reunião de avaliação. Estas pessoas sempre estiveram aqui, mas ninguém olhava para elas como seres humanos completos, apenas como funções. Nem tudo eram flores, é claro. 3 diretores pediram demissão citando diferenças irreconciliáveis de visão. Vários acionistas expressavam preocupação com os novos investimentos em capital humano. A imprensa de negócios publicava artigos questionando a sanidade mental do antes celebrado CEO. Numa manhã particularmente tensa, após uma reunião difícil com investidores, Carlos encontrou Beatriz esperando em seu escritório.
Era sábado, e ela normalmente estaria na biblioteca. "O que faz aqui?" perguntou surpreso. "Mamãe disse que você está tendo problemas, que pessoas importantes estão contra suas mudanças." A franqueza da menina o fez sorrir, apesar do cansaço. Seu mandarim melhorou, mas sua discrição ainda precisa de trabalho. "O mandarim é mais fácil," ela deu de ombros. "Vim porque quero mostrar algo ao senhor. Algo importante." "E o que seria?" "Não posso dizer. Precisa ver por si mesmo." Ela estendeu um pedaço de papel. "Este é o endereço. Venha." "Hoje às 17 horas." Carlos olhou para o papel. Era um endereço na Zona Norte, uma área que raramente visitava. "O que há lá?" "A resposta para suas dúvidas," disse Beatriz enigmaticamente. "E traga roupas confortáveis. Nada de sapatos italianos." Intrigado, Carlos concordou. Enquanto via a menina sair, percebeu que confiava mais no julgamento dela do que no de seus consultores mais caros. Uma realização que, estranhamente, não o perturbou nem um pouco. Às 17 horas em ponto, seu motorista parou diante de um prédio antigo em um bairro operário. Carlos, vestindo jeans e tênis pela primeira vez em anos, saiu hesitante do carro. "Devo esperar, senhor?" perguntou o motorista, claramente desconfortável com o local. "Não é necessário," respondeu Carlos. "Pegarei um táxi depois." Ao entrar no edifício, Carlos foi recebido por um burburinho de vozes. Seguindo as indicações, chegou a um salão comunitário onde dezenas de pessoas de todas as idades estavam reunidas em pequenos grupos. Beatriz acenou de um canto onde ajudava crianças com lições de matemática. "O que é tudo isso?" perguntou Carlos, maravilhado com a energia do local. Beatriz sorriu. "Bem-vindo ao Projeto Sementes, Sr. Oliveira. O futuro do Brasil está aqui." O Projeto Sementes revelou-se uma iniciativa comunitária extraordinária. Em um salão simples de um centro comunitário, pessoas de todas as idades compartilhavam conhecimento, matemática, idiomas, música, programação, empreendedorismo. Crianças ensinavam idosos a usar computadores, engenheiros aposentados orientavam jovens sobre física, imigrantes compartilhavam suas culturas através da culinária e idiomas. Enquanto Beatriz o guiava pelo espaço, Carlos notou um detalhe fascinante. O ambiente era extremamente organizado, com horários, materiais didáticos improvisados e até mesmo certificados feitos à mão. Tudo funcionava como uma escola alternativa bem estruturada, mas sem nenhum financiamento oficial ou reconhecimento formal. "Começou com 5 pessoas há 2 anos, explicou Beatriz enquanto guiava Carlos pelo espaço. "Agora temos mais de 200 participantes regulares." Carlos observava tudo com admiração crescente. "Quem organiza? Quem financia?" "Todos nós. Cada um contribui com o que pode. Conhecimento, tempo. Um pacote de biscoitos, cadernos usados." Ela fez uma pausa. "Não temos recursos, mas temos algo mais valioso. Propósito compartilhado." Em um canto, uma jovem de aproximadamente 16 anos ensinava inglês a um grupo de adultos, trabalhadores. Seus materiais eram fotocópias gastas e recortes de revistas, mas seu entusiasmo era contagiante. Carlos parou para observar, impressionado com a metodologia criativa que ela utilizava. Uma mulher jovem aproximou-se, sorrindo ao reconhecer Beatriz. "Nossa professora de idiomas está aqui. E trouxe um amigo." "Dona Teresa, este é o Sr. Oliveira. Ele está observando nosso trabalho." Teresa estendeu uma mão calejada. "Bem-vindo. Primeira vez aqui? Está procurando aprender algo específico?" "Na verdade, estou apenas conhecendo," respondeu Carlos, constrangido por estar sendo tratado como qualquer outra pessoa. Uma experiência surpreendentemente refrescante. "Ele é meu aluno de mandarim," explicou Beatriz. "Está fazendo progressos aceitáveis." Teresa riu. "Se Beatriz diz que são aceitáveis, significa que são excepcionais. Ela tem padrões impossíveis." Carlos sorriu, percebendo que naquele ambiente ninguém se importava com seu patrimônio bilionário ou seu sobrenome. Ele era apenas mais um curioso, mais um aprendiz no grande tecido daquela comunidade. Durante as 2 horas seguintes, Carlos circulou pelo espaço, conversando com voluntários e alunos,
Conheceu João, um ex-detento que agora ensinava marcenaria. Clara, uma senhora de 78 anos que dava aulas de literatura clássica. Rashid, um refugiado sírio que ensinava física e matemática avançada enquanto trabalhava como motorista de aplicativo para sobreviver. O maior desafio é o espaço, explicou Teresa, enquanto Carlos a ajudava a organizar materiais. Este centro comunitário nos empresta o salão apenas aos sábados. Nos outros dias, temos que nos dividir entre bibliotecas públicas, praças, igrejas, qualquer lugar que nos aceite. E os equipamentos? Materiais? Improvisamos. Arrecadamos doações. Fazemos milagres. Ela sorriu. Mas estamos sempre no limite. Muitas crianças talentosas acabam desistindo porque não conseguimos oferecer o que precisam para avançar. Em um canto, notou um jovem, tentando consertar um computador antigo, claramente frustrado com a tarefa. Problema técnico? Perguntou Carlos, aproximando-se. Estamos tentando montar um laboratório de informática, explicou o rapaz, que não devia ter mais de 20 anos. Mas os computadores que conseguimos são muito velhos. Este aqui nem liga mais. Carlos examinou o equipamento. Posso tentar ajudar? Fiz engenharia antes de me tornar administrador. O jovem entregou-lhe uma chave de fenda com um sorriso descrente. Fique à vontade, mas acho que este já era. Para sua própria surpresa, Carlos passou a hora seguinte desmontando e remontando o computador, encontrando e resolvendo um problema simples na placa-mãe. Quando a máquina finalmente ligou, sentiu uma satisfação que não experimentava desde seus tempos de faculdade. Cara, você é bom nisso, exclamou o rapaz impressionado. Quer se juntar à nossa equipe de tecnologia? Temos encontros às terças-feiras. Carlos hesitou, dividido entre emoções conflitantes. Preciso verificar minha agenda. No caminho de volta em um táxi comum, outra novidade recente em sua vida, Carlos permaneceu em silêncio, processando o que havia testemunhado. O motorista o observou pelo retrovisor. Dia difícil, patrão? Não, respondeu Carlos lentamente. Na verdade, foi um dos melhores dias que tive em muito tempo. Ao chegar em seu apartamento de cobertura, o contraste entre o luxo frio de seu lar e a calorosa simplicidade do centro comunitário era quase doloroso. Pela primeira vez, Carlos percebeu que sua vida, apesar de todos os privilégios materiais, havia sido assombrosamente vazia. Seus olhos pousaram sobre uma escultura abstrata na sala de estar, uma peça que custara mais do que muitas famílias ganhariam em uma década. Ao lado dela, uma garrafa de vinho raro que comprara em um leilão por 30 mil. Quanto conhecimento poderia ser compartilhado? Quantos talentos poderiam florescer com esses recursos aplicados de outra forma? Pegando seu telefone, discou o número de Lúcia. Preciso que você organize uma reunião para segunda-feira, disse ele assim que ela atendeu. Vamos criar uma fundação. A Fundação Beatriz Santos para a Dignidade Humana foi oficialmente lançada 6 meses depois, com um fundo inicial de 500 milhões, quase metade da fortuna pessoal de Carlos. O anúncio causou um terremoto nos círculos empresariais do Brasil. Jornais estampavam manchetes como bilionário doa fortuna, crise de consciência ou estratégia fiscal e o novo filantropo. Carlos Oliveira abandona a vida de luxo. A sede da fundação, contrariando todas as expectativas, não ficava em um edifício corporativo envidraçado, mas em um antigo casarão restaurado na Zona Norte, próximo a bairros de trabalhadores. Em vez de contratar executivos de ONGs estabelecidas, Carlos e Lúcia recrutaram educadores comunitários, pessoas como o professor Liu e os voluntários do projeto Sementes. A estratégia também era diferente das fundações tradicionais. Em vez de simplesmente distribuir bolsas ou construir prédios com o nome do fundador, a fundação focava em apoiar e expandir iniciativas já existentes. O projeto Sementes recebeu um espaço permanente e recursos para materiais. A Biblioteca Municipal ganhou um anexo totalmente equipado, dedicado a aulas comunitárias. Professores voluntários receberam bolsas para poderem se dedicar integralmente ao ensino. Você está realmente fazendo isso, comentou Marina Zettel, agora ex-diretora de marketing, encontrando Carlos por acaso em um café. Quando você começou com aquelas mudanças malucas na empresa, apostei que era apenas uma fase.
Uma estratégia de marketing ou algo assim? Carlos sorriu. Sinto desapontá-la. Não estou desapontada, respondeu ela, surpreendendo-o. Estou impressionada. Você realmente acredita nisso, não é? Não é só conversa. Descobri que há mais satisfação em construir pontes do que muros, Carlos respondeu simplesmente. Na fundação, os programas rapidamente se expandiram. O modelo do Projeto Sementes foi replicado em 10 bairros diferentes. Bibliotecas comunitárias receberam investimentos para se tornarem centros de aprendizagem. Bolsas de estudo foram criadas para estudantes de baixa renda com talentos excepcionais. Professores voluntários receberam apoio para transformar suas paixões em carreiras sustentáveis. Um dos casos mais notáveis foi o do professor Liu, que finalmente conseguiu ter seu doutorado reconhecido no Brasil graças ao apoio jurídico da Fundação. Agora, além de lecionar mandarim, coordenava um programa de intercâmbio cultural que permitia a jovens de comunidades carentes estudarem idiomas com falantes nativos. Você transformou minha vida, disse Liu, certa vez a Carlos, durante uma visita ao novo Centro Cultural Multilingüe criado pela Fundação. Mas, mais importante, você está transformando o futuro de centenas de crianças. Nem tudo eram aplausos, é claro. Velhos amigos de Carlos o evitavam, considerando-o um traidor de classe. Alguns membros do conselho de sua empresa continuavam resistindo às mudanças. Críticos na imprensa questionavam seus motivos ou profetizavam o fracasso de seus projetos ingênuos. Em uma tarde particularmente difícil, após uma reunião tensa com investidores insatisfeitos, Carlos encontrou Beatriz esperando em seu escritório na Fundação, um espaço simples que contrastava drasticamente com seu antigo gabinete corporativo. Trouxe um presente, disse ela, colocando um livro sobre a mesa. O Pequeno Príncipe? Carlos perguntou, examinando a capa gasta. Em mandarim, explicou Beatriz. Achei que seria um bom desafio para o próximo nível de seus estudos. Carlos folheou o livro, reconhecendo algumas palavras e caracteres que havia aprendido nos últimos meses. Obrigado. Não sei se estou pronto, mas vou tentar. Beatriz observou-o atentamente. Você parece cansado. Dias difíceis. Arrependido? A pergunta direta o pegou desprevenido. Carlos refletiu por um momento. Não. Cansado sim, arrependido não. Beatriz sorriu. Sabe por que escolhi O Pequeno Príncipe? Por quê? Pela frase, o essencial é invisível aos olhos. Você finalmente está vendo o essencial, Sr. Oliveira. Carlos sentiu um nó na garganta. Graças a você. E a sua mãe. Não. Beatriz balançou a cabeça. Nós apenas mostramos a porta. Você escolheu atravessá-la. Quando Beatriz saiu, Carlos ficou contemplando o livro em suas mãos. Uma frase em português estava escrita na primeira página, com a caligrafia cuidadosa da menina. Nunca é tarde para começar a ver com o coração. Um ano após o encontro fatídico com Beatriz, a transformação de Carlos estava completa e visível para qualquer um que o conhecesse antes. O empresário que antes vivia obcecado com status e acumulação, agora dividia seu tempo entre a direção estratégica de sua empresa, agora focada em práticas sustentáveis e éticas, e o trabalho na fundação. Seu antigo apartamento de cobertura fora vendido, e Carlos agora vivia em uma casa confortável mas modesta no Grajaú, um bairro de classe média. Seu Rolex de R$ 150.000 foi substituído por um relógio simples. As obras de arte de sua coleção particular foram doadas a museus públicos, com a condição de que programas educativos fossem criados para escolas de comunidades carentes. A transição não havia sido fácil. Nas primeiras semanas após mudar-se para o novo bairro, Carlos sentira-se como um estrangeiro, acostumado a ser tratado com deferência e a ter todas as portas abertas, agora enfrentava a realidade da vida comum, filas em bancos, esperas em consultórios médicos, o transporte público ocasional quando seu carro estava na oficina. Como você se adapta a isso? Perguntou certa vez a Lúcia, após uma experiência particularmente frustrante com a burocracia de um serviço público. Ela sorriu. Você aprende que há coisas que o dinheiro não resolve e descobre que há uma dignidade especial em enfrentar os mesmos desafios que todo mundo. Em sua empresa, a
revolução iniciada por Lúcia consolidava-se. O programa de talentos invisíveis já havia identificado e desenvolvido mais de 100 funcionários de escalões inferiores com potenciais extraordinários. A hierarquia rígida deu lugar a um modelo mais colaborativo. Surpreendentemente, os resultados financeiros não sofreram. Pelo contrário, a empresa registrava crescimento consistente, impulsionada pela inovação que floresceu no novo ambiente. Você criou a empresa mais desejada para se trabalhar no país, comentou Ribeiro, o CFO que inicialmente resistira ferozmente às mudanças. Recebemos mais de 10.000 currículos por mês agora. Não criei nada sozinho, respondeu Carlos. Apenas aprendi a enxergar o que sempre esteve lá. Na fundação, os resultados eram igualmente impressionantes. O modelo educacional desenvolvido com base no projeto Sementes já funcionava em 50 localidades diferentes, atendendo mais de 20.000 pessoas. Bibliotecas comunitárias transformaram-se em centros de aprendizagem vibrantes. Professores voluntários recebiam bolsas que permitiam dedicação integral ao ensino. Um dos casos que mais tocou Carlos foi o de Mariana, uma menina de 9 anos, de uma comunidade no Complexo do Alemão. Diagnosticada erroneamente como tendo dificuldades de aprendizagem, ela foi descoberta por um dos programas da Fundação como tendo habilidades matemáticas excepcionais. Hoje, aos 10 anos, ela frequentava aulas especiais na UFRJ e já havia ganhado uma Olimpíada Nacional de Matemática. Quantos talentos como Mariana perdemos todos os dias? Perguntou Carlos durante uma reunião de avaliação. Quantos gênios em potencial são descartados porque não têm a embalagem correta? Em um final de tarde de domingo, Carlos participava de uma celebração no centro comunitário onde tudo começara. O aniversário de 1 ano do primeiro centro educacional oficial da Fundação. O espaço, agora totalmente reformado, fervilhava de atividade. Crianças corriam exibindo certificados. Voluntários serviam bolo e refrigerantes. Famílias inteiras compartilhavam histórias de transformação. É incrível, não é? Lúcia aproximou-se, observando a cena com evidente orgulho. Quem poderia imaginar 1 ano atrás? Carlos assentiu, emocionado demais para falar. Vendo seu estado, Lúcia sorriu com compreensão. Beatriz está procurando por você. Ela tem uma surpresa. Curioso, Carlos dirigiu-se a uma sala nos fundos do centro, onde encontrou Beatriz com um grupo de crianças entre 8 e 12 anos. Ah, finalmente! Exclamou ela ao vê-lo. Pessoal, este é o Sr. Oliveira que eu falei. As crianças o cumprimentaram em mandarim perfeitamente pronunciado, para seu completo espanto. O que é isso? Perguntou, genuinamente surpreso. Meus alunos, explicou Beatriz com orgulho. Comecei a ensinar mandarim 3 meses atrás. Eles queriam agradecer ao homem que construiu nossa escola. Uma menina pequena se aproximou timidamente, oferecendo um cartão feito à mão. Dentro, em português, mandarim estava escrito: Obrigada por acreditar que podemos ser mais do que o mundo espera de nós. Carlos lutou contra as lágrimas que ameaçavam cair. Eu deveria agradecer a vocês, disse com a voz embargada. Vocês me ensinaram mais do que eu jamais poderia ensinar. Naquele momento, olhando para os rostos ansiosos daquelas crianças que 1 ano antes não teriam significado nada para ele, além de estatísticas anônimas, Carlos sentiu uma certeza profunda. Esta era a verdadeira riqueza que o documento de seu avô mencionava. Não o ouro acumulado, mas a luz trazida à escuridão de outros. Naquela noite, ao retornar para casa, Carlos recebeu uma ligação inesperada. Fernando, seu antigo amigo que havia cortado relações quando Carlos iniciou sua transformação. Carlos, podemos conversar? A voz soava hesitante, quase tímida. Tenho acompanhado seu trabalho, a fundação, as mudanças na empresa. Acho que eu estava errado sobre você. Uma ponte que Carlos pensava estar queimada para sempre, agora oferecia uma possibilidade de reconstrução. Mais uma em tantas outras que se erguiam em sua nova vida. O auditório da Universidade Federal do Rio de Janeiro estava lotado. Estudantes, professores, jornalistas e curiosos se aglomeravam para assistir à palestra Redefinindo o Sucesso, uma jornada pessoal, a primeira aparição pública de Carlos Oliveira para falar sobre sua transformação.
Nos bastidores, Carlos ajustava nervosamente sua gravata. Não era a primeira vez que falava em público, longe disso. Como CEO, havia feito inúmeras apresentações para investidores, discursos em eventos corporativos, entrevistas para a imprensa especializada. Mas esta era diferente. Hoje não falaria sobre estratégias de mercado ou projeções de lucro, falaria sobre sua própria jornada, expondo vulnerabilidades que antes teria considerado inaceitáveis. Nervoso? Perguntou Lúcia, aproximando-se com Beatriz. Aterrorizado, admitiu ele com um sorriso tenso. Você vai se sair bem, garantiu Beatriz agora com 13 anos, mas com a mesma segurança impressionante. Apenas fale a verdade. A verdade, repetiu Carlos, respirando fundo. Parece simples quando você diz. É simples, respondeu ela. Apenas difícil de aceitar às vezes. No último ano, Beatriz havia se transformado em uma espécie de celebridade local. Jornais haviam publicado reportagens sobre a menina prodígio que transformou um bilionário. Universidades ofereciam bolsas antecipadas para quando ela completasse o ensino médio. Programas educacionais queriam seu endosso, mas como sempre, ela permanecia focada no que realmente importava: aprender e ensinar. O reitor da universidade o chamou ao palco e Carlos caminhou sob aplausos educados e olhares curiosos. Sob as luzes, viu rostos familiares na plateia, funcionários de sua empresa, voluntários da fundação, alunos dos centros educacionais e, surpreendentemente, até mesmo alguns de seus antigos amigos da elite empresarial. Boa noite, começou ele, a voz inicialmente hesitante, mas ganhando firmeza. Fui convidado para falar sobre transformação social e novos paradigmas de liderança, mas a verdade é que não posso falar sobre transformar o mundo sem antes admitir como eu mesmo precisei ser transformado. Um silêncio atento tomou conta do auditório. Há pouco mais de um ano, eu era exatamente o que nossa sociedade considera um caso de sucesso absoluto. Bilionário aos 48 anos, CEO respeitado, colecionador de arte, frequentador de círculos exclusivos, vivia no topo de uma torre de marfim literalmente e figurativamente. Carlos fez uma pausa, olhando diretamente para Beatriz na primeira fila. E então, em um dia comum, encontrei uma menina de 12 anos que desmontou completamente minha visão de mundo. Uma criança que, segundo todos os parâmetros que eu valorizava, não deveria ter nada a me ensinar. Nos 30 minutos seguintes, Carlos narrou sua jornada sem omitir os aspectos mais desconfortáveis. Sua arrogância inicial, o plano de humilhar Lúcia e Beatriz, o choque ao descobrir sua própria ignorância e a subsequente transformação dolorosa, mas libertadora. O documento antigo que tentei usar como instrumento de humilhação acabou se tornando meu julgamento e minha salvação, explicou. Ele dizia que a verdadeira sabedoria habita corações humildes, não palácios dourados, que quem se acredita superior por suas posses é o mais pobre de todos, e que o verdadeiro poder vem da capacidade de elevar outros, não de humilhá-los. Enquanto falava, Carlos percebeu algo extraordinário acontecendo na plateia. Pessoas de todos os segmentos, estudantes, empresários, trabalhadores, ouviam com a mesma atenção respeitosa. As barreiras invisíveis que normalmente separavam esses grupos pareciam momentaneamente dissolvidas. Perguntam-me frequentemente se foi difícil doar metade da minha fortuna, continuou Carlos. A resposta sincera é não. O difícil foi mudar minha mentalidade, desaprender valores que me foram incutidos desde a infância. Admitir que meu sucesso não era apenas fruto do meu mérito, mas também de privilégios que nunca reconheci ter. Carlos fez uma pausa, olhando para o público com nova intensidade. Nosso sistema perpétua uma mentira perniciosa, a de que os bem-sucedidos chegaram lá apenas por mérito próprio, e os que lutam não se esforçaram o suficiente. Essa mentira nos permite ignorar os obstáculos estruturais que milhões enfrentam diariamente. Permite-nos viver em torres de luxo, separados da realidade da maioria, sem questionarmos a justiça dessa separação. A lição mais importante que aprendi, continuou ele, aproximando-se do final, é que eu estava medindo o sucesso com as métricas completamente erradas.
Acumulei riqueza, poder e status, convencido de que isso me tornava superior. O que não percebi é que, no processo, me tornei incapaz de ver o verdadeiro valor das pessoas ao meu redor. Carlos olhou para Lúcia e Beatriz, ambas com lágrimas nos olhos. Hoje, não me considero menos bem-sucedido por ter doado metade da minha fortuna. Pelo contrário, descobri que ajudar outros a realizarem seu potencial traz uma satisfação que nenhuma aquisição material jamais proporcionou. Ao terminar seu discurso, o auditório explodiu em aplausos. Pessoas se levantavam, algumas chorando abertamente. Carlos percebeu que sua história pessoal havia tocado algo profundo, um anseio coletivo por conexão e propósito que transcendia classes sociais. Nos bastidores, após responder a inúmeras perguntas, Carlos foi abordado por uma repórter de um importante jornal. Senhor Oliveira, sua história é inspiradora, mas muitos céticos questionam. Essa transformação é realmente sustentável? O senhor realmente acredita que empresários e executivos podem mudar fundamentalmente sua mentalidade? Carlos considerou a pergunta cuidadosamente. Não posso falar pelos outros. Posso apenas dizer que, para mim, não há volta possível. Uma vez que você vê o mundo através de novos olhos, não consegue voltar a enxergá-lo como antes. A repórter fez mais uma anotação. Uma última pergunta. O que o senhor diria para outros empresários e líderes que ainda operam no paradigma que o senhor abandonou? Carlos sorriu. Diria que estão medindo o sucesso com as métricas erradas e que existe um mundo inteiro de possibilidades além dos limites que eles próprios estabeleceram. A celebração do 2º aniversário da Fundação Beatriz Santos para a Dignidade Humana aconteceu em um parque público no coração do Rio de Janeiro. Ao contrário dos eventos corporativos exclusivos que Carlos costumava frequentar, este era aberto a todos: estudantes, professores, funcionários, voluntários, famílias beneficiadas e qualquer pessoa interessada em conhecer o trabalho da Fundação. O dia amanhecera perfeito, um céu azul sem nuvens, temperatura amena e uma brisa leve que agitava as bandeiras coloridas espalhadas pelo parque. Carlos havia chegado ao amanhecer para ajudar na organização, carregando mesas e cadeiras junto com outros voluntários. Uma cena impensável 2 anos antes, quando tinha motoristas e assistentes para carregar até mesmo sua pasta executiva. Barracas coloridas espalhadas pelo parque apresentavam os diversos programas: educação digital para idosos, alfabetização de adultos, iniciação científica para crianças, mentoria profissional para jovens de comunidades carentes e o carro-chefe, os centros educacionais comunitários, agora presentes em 5 estados brasileiros. Um dos estandes mais populares apresentava os resultados do programa Transformando Vidas, histórias de pessoas cujas trajetórias haviam mudado radicalmente graças às iniciativas da Fundação. Ali estava Marcos, ex-segurança da empresa de Carlos, agora formado em ciência da computação e líder de um programa de inclusão digital em comunidades carentes. Ao lado dele, Sofia, uma senhora de 72 anos que havia aprendido a ler aos 70 e agora coordenava um grupo de alfabetização para idosos. Carlos caminhava entre as barracas, parando para conversar com voluntários e beneficiários. Vestia uma simples camisa azul e calça jeans, seu novo uniforme habitual, muito distante dos ternos italianos de 20 mil que antes considerava essenciais para sua imagem. Senhor Oliveira, uma jovem de aproximadamente 18 anos acenou aproximando-se. Lembra de mim? Sou Fernanda, do 1º Centro Educacional. Claro que lembro, respondeu Carlos com um sorriso genuíno. Como estão indo seus estudos de engenharia? Incríveis. Consegui uma bolsa integral na PUC graças ao programa de mentoria. E agora estou voltando para ensinar matemática no centro aos sábados. O ciclo se completa, observou Carlos orgulhoso. Exatamente. É isso que a Beatriz sempre diz. Quem aprende deve ensinar. A jovem hesitou por um momento. Sabe, senhor Oliveira, queria dizer algo. Meu pai trabalhava como garçom em um dos restaurantes que o senhor frequentava antes. Ele sempre contava como o senhor era bem difícil com os funcionários. Carlos sentiu o rosto esquentar. Eu era uma pessoa diferente naquela época. Eu sei. É isso que queria dizer.
Ver sua transformação deu esperança ao meu pai. Ele diz que se até mesmo o tirano das gorjetas pode mudar, qualquer um pode. Fernanda sorriu. Agora ele também é voluntário, ensinando gastronomia básica no Centro Comunitário da Penha. Carlos riu com a referência ao seu antigo apelido, sentindo uma mistura de vergonha e gratidão pela honestidade da jovem. Falando em Beatriz, Carlos a avistou perto do palco central, organizando um grupo de crianças para uma apresentação. Aos 14 anos, ela havia se tornado uma espécie de embaixadora da fundação, especialmente popular entre os jovens participantes que a viam como prova viva de que era possível superar barreiras sociais através da educação. Lúcia aproximou-se, agora com uma postura confiante que refletia seu cargo como diretora executiva da fundação. Temos uma surpresa para você, disse ela misteriosamente. Venha comigo. Intrigado, Carlos a seguiu até uma grande tenda azul que não havia notado antes. Ao entrar, deparou-se com um mural impressionante. Centenas de fotografias, cartas e desenhos organizados em um mosaico que formava seu rosto. O que é isto? Perguntou emocionado. Chamamos de ondas de mudança, explicou Lúcia. Cada imagem representa uma pessoa cuja vida foi impactada pela fundação. Há histórias incríveis aqui. Uma senhora de 78 anos que já aprendeu a ler, um jovem que escapou do tráfico através da música, famílias que encontraram novos caminhos. Carlos aproximou-se do mural, tocando suavemente algumas das imagens. Cada foto representava uma vida transformada, uma possibilidade criada, um horizonte expandido. E tudo começara com um encontro casual, uma menina corajosa e um documento antigo que seu avô havia deixado como uma semente adormecida, esperando o momento certo para germinar. É extraordinário. E tudo começou com você aceitando mudar, disse Beatriz entrando na tenda. Uma única pessoa pode criar ondas que se estendem muito além do que imagina. Carlos se virou para encarar a jovem, que 2 anos antes havia confrontado sua arrogância com coragem impressionante. Não, Beatriz. Tudo começou com você tendo coragem de mostrar a verdade a um homem que se acreditava acima dela. O momento foi interrompido pelo anúncio de que a cerimônia principal estava prestes a começar. No palco central, Carlos observou a multidão diversa que se reunia, pessoas de todas as classes sociais, idades e origens, unidas por um propósito comum. Entre a multidão, Carlos reconheceu rostos surpreendentes, antigos amigos do círculo empresarial, executivos que haviam resistido às mudanças iniciais, até mesmo Fernando, seu amigo de faculdade que havia sido um dos primeiros a afastar-se quando Carlos iniciou sua transformação. Todos vinham observar, talvez compreender, o que estava acontecendo. Ao subir ao palco para seu discurso, Carlos sentiu uma emoção diferente de tudo que já experimentara em sua antiga vida de executivo. Não era o poder sobre outros que o movia agora, mas a possibilidade de elevar-se junto com eles. Há 2 anos aprendi uma lição que mudou completamente minha vida, começou ele. Aprendi que a verdadeira educação não se compra, mas se conquista, que a verdadeira riqueza não se acumula, mas se compartilha, e que nunca, jamais, é tarde demais para mudar. Enquanto falava, seu olhar encontrou o de Beatriz na primeira fila. A menina que havia sido sua professora mais improvável sorria com aprovação. Ao seu lado, Lúcia, a mulher que ele uma vez considerara insignificante, agora sua parceira mais valiosa nesta nova jornada. Há 2 anos, eu vivia isolado no que acreditava ser o topo do mundo. Hoje percebo que estava apenas no topo de uma torre vazia, desconectado da vida real, da humanidade verdadeira. Carlos fez uma pausa, olhando para a diversidade de rostos que o observavam. A verdadeira conexão não vem de estar acima dos outros, mas de caminhar ao lado deles. O que descobrimos juntos nestes 2 anos é apenas o começo, continuou Carlos. Cada pessoa aqui é uma semente de transformação. E juntos, estamos apenas começando a descobrir o que podemos realizar quando medimos o sucesso não pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos, não pelo que possuímos, mas pelo que construímos juntos. Ao concluir seu discurso, Carlos sentiu uma certeza profunda
que nunca experimentara em seus anos de acumulação material. A medida do verdadeiro sucesso não estava nos números de uma conta bancária ou no valor de um relógio de luxo. Estava nos olhos brilhantes das crianças que descobriam novos mundos através do conhecimento, no orgulho dos adultos que superavam limitações impostas por um sistema injusto, na dignidade restaurada daqueles que finalmente eram vistos por quem realmente eram. Depois da cerimônia, Carlos encontrou Fernando esperando para conversar. Seu antigo amigo parecia desconfortável, mas determinado. Assistir ao seu discurso me fez pensar, Carlos, começou ele hesitantemente. Talvez você esteja certo. Talvez estejamos todos medindo o sucesso com as métricas erradas. Carlos sorriu. Nunca é tarde para descobrir novas métricas, Fernando. Como eu começaria? Perguntou o amigo com uma sinceridade surpreendente. Do mesmo jeito que eu, respondeu Carlos, colocando a mão no ombro do amigo. Um passo de cada vez. Começando por ver realmente as pessoas ao seu redor. A transformação de Carlos Oliveira provou que nunca é tarde para escolher um caminho diferente, para enxergar com novos olhos, para medir a vida com métricas mais significativas, e que a jornada mais importante não é aquela que nos leva para o topo de uma torre isolada, mas a que nos conecta profundamente com a humanidade que compartilhamos.